Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Cabana Cast por Andréa Miranda, o novo canal da Cabana Móveis, onde iremos debater sobre assuntos relacionados à arquitetura, design e brasilidade. E para falar de brasilidade, temos aqui hoje nada mais, nada menos do que ele, Bruno Simões. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. É um prazer lhe receber, né, para inaugurar esse nosso canal. Bruno Simões, para quem não conhece, é apenas fotógrafo, jornalista, arquiteto, designer, curador, educador e empresário. Em 2013, fundou o ateliê Bruno Simões e a Feira MAD, Mercado, Arte e Design, na qual é responsável também pela curadoria e cenografia. Atualmente, é curador de design da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Bruno atua como conselheiro administrativo da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas e do Instituto Bar de Casa de Vidro, órgão de preservação do legado deixado por Lina Bobardi e Pietro Maria Bardi, do qual também responde como presidente da Sociedade de Amigos Bardi. É um currículo e tanto, não disse nem tudo que tinha, assim, fiz um... Não, editor. Eu dei uma editada, porque senão seria o episódio inteiro aqui narrando. Que história, viu? Não, quando eu escuto também não parece verdade, é muita coisa, muita rodagem. Exatamente, que história magnífica. Eu queria entender um pouco, antes da gente iniciar falando sobre brasilidade, que é uma coisa que é sua cara, e é a cara da Cabana, eu queria conhecer um pouco mais de Bruno, assim, sabe? Como foi que a gente chegou nesse momento? Tá bom. Na verdade, eu sempre fui muito curioso. Então, até escolher uma profissão foi muito difícil para mim. Eu mudei várias vezes. Colégio, eu mudei várias vezes. Né? Eu tinha essa dificuldade de me adaptar, porque quando eu entrava num certo conforto, eu já sentia uma coceira, já me incomodava. Então, eu precisava mudar, me reinventar, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas. E isso veio desde sempre. Então, por isso que eu também tive formação em arquitetura, depois em fotografia, depois fui para arquitetura, depois me especializei em jornalismo. Foram evoluções de, assim, com cada estágio, com cada emprego, eu fui aprendendo um pouquinho, conhecendo outras áreas e migrando para elas, para também tentar pegar um pouquinho dessa energia. Então, no final das contas, a curadoria é a soma de tudo isso. Então, não tem uma fórmula, não teve nenhum... Não teve ninguém que lhe indicou, assim, um caminho, nada. Aconteceu naturalmente. Naturalmente, uma consequência dessa ampla rede de pessoas incríveis, artistas e criativos que eu fui conhecendo ao longo dos anos e me motivaram a fazer essas apostas e essas mudanças radicais de carreira, tudo isso. Então, parece que teve um plano mirabolante. Eu acho que mas todo não. mundo, assim, que é meio que da área da criatividade é meio inquieto, né? Você dizendo assim, eu fiz a faculdade disso, fiz faculdade daquilo, também fiz um monte de coisa. Eu ingressei primeiro na faculdade de publicidade, terminei, concluí, depois fiz jornalismo também, fui para arquitetura e, se brincar, ainda faço alguma outra coisa aí no meio do caminho. Estou aqui apresentando um podcast que também não fazia parte do roteiro, mas a vida vai levando a gente, né, para caminhos que a gente não imagina. E com você, eu queria saber assim, nesse caminho da vida, foi o design que te encontrou ou foi você que encontrou o design? Não, fui eu. Eu realmente, mesmo ainda estudando arquitetura, o design me encantava. Eu sentia ali uma liberdade e eu sentia ali uma ousadia que eu não via na arquitetura. Por exemplo, ainda estudando, eu falava, poxa, quando eu me formar, que escritório que eu quero... né, mandar o currículo, onde eu quero... Isso foi mais ou menos o quê? Isso já vem da tua infância ou isso já na época de faculdade mesmo? Na época de faculdade. Quando eu estava estudando arquitetura, antes disso eu não tinha nenhum contato com design. Eu tinha não contato teve ninguém com... que lhe introduziu a esse mundo? Foi muito pessoal mesmo, uma descoberta pessoal durante o curso de arquitetura, até porque antes eu estava muito mais voltado para cinema, fotografia. Essas eram as minhas paixões, né? Mas na arquitetura, então, né, eu sou filho de arquitetos, então eu cresci com a bagagem da arquitetura. Então teve, né? Sempre tentei fugir. Não, mas teve. Mas eu sempre, assim, não queria. Falei, não quero essa coisa clichê, não quero seguir os passos dos meus pais. Mas eles te incentivavam assim? Não, nunca fizeram nenhum tipo de pressão. Eu digo a minha, eu digo, não queira não. Não, nem conselhos positivos, nem negativos, não falaram nada, me deixaram super livre. Mas no final das contas, acabei indo para arquitetura, porque é isso, estava essa construção desde a infância de... estar nos escritórios deles, né? As viagens, os livros em casa. Com certeza isso influencia. A habilidade do desenho, realmente. Com certeza, não eu cresci como. desenhando, então isso influencia. Mas nada de design, nunca tinha olhado para mobiliário, para produto, nada disso. Mas realmente foi uma certa frustração na época da faculdade de arquitetura de ver como a coisa estava ali morna, assim, sabe? Eu sentia muita pouca ousadia, então eu falava,
caramba, mas eu não quero me formar, entrar nesse mercado e fazer mais do mesmo, fazer o que estão fazendo por aí. Poxa, desde a faculdade, você já se interessou mais por desenho de mobiliário do que por projeto de arquitetura, assim, mais convencional? Eu me interessava por projetos onde eu pudesse trazer algo novo, onde eu pudesse soltar a mão mesmo, assim, ser mais livre. E na arquitetura não via espaço, até pelos professores, né, muito rigorosos, de uma escola modernista. Então isso me incomodava um pouco. E no design eu vi que não estava ninguém olhando para ele, estava com ali né, meio esquecido, meio de canto naquele momento, né, comecinho dos anos 2000. E eu falava, poxa, aqui tem um universo enorme para explorar, né, e tinha uma investigação que eu sempre, tipo, eu vivia nas bibliotecas, então eu ia descobrindo os nomes, assim, completamente autodidata no mundo do design. E naquela época, assim, acredito não, né? Falo com propriedade, que eu também vivi nessa época de livro. Era mais difícil de pesquisar, assim. Hoje é muito fácil a gente ter acesso a design, a pesquisar sobre a história do mobiliário, de um design, de um artista, de tudo. Antigamente, realmente, você deve ter caído em campo pesado. Era um trabalho quase de arqueologia, né? Você ficar ali investigando os livros e buscando em sebos, né? Inclusive, porque nem o mercado editorial estava olhando para isso, né? Então, era muito difícil achar informação nova. Então, acho que a falta de informação foi que te fez olhar para o mercado, para essa área de design autoral? Eu acho que sim, porque virou realmente um hobby. Estudar design virou um passatempo meu, assim. Então, eu acho que foi natural. E também, quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, depois de formado, eu já era automaticamente atraído para as decisões de design. Queria participar do processo criativo de móveis customizados para os projetos, né? Tentava trabalhar essa escala o máximo que eu podia. Então, hoje tu ocupa, assim, um lugar de muita importância, né? Para o nosso mercado. Como é que você enxerga, assim, o design brasileiro? Como é que ele é enxergado lá fora, né? Como é que a gente está sendo enxergado globalmente? Nós já somos vistos, assim, com bons olhos? Sim, somos vistos com bons olhos. Eu acho que o mais importante, assim, o nosso design moderno, década de 40 até a década de 70, 80, sempre foi muito bem quisto, no mundo inteiro, né? Sempre foi muito importante, principalmente pela importância do jacarandá, né? Na nossa movelaria, na nossa cultura, os nomes, né? Que criaram esse mercado e, né, trouxeram os olhares para o jacarandá e para a nossa riqueza natural no Brasil. Então, esse design já era muito respeitado no mundo inteiro. E eu sou de uma geração que realmente não tinha espaço no mercado, né? Então, eu acho que a minha batalha sempre foi pelo contemporâneo. Então, eu acho que, assim, já são pelo menos uns 15 anos defendendo o design contemporâneo brasileiro. E nesse nicho, eu tenho visto uma evolução enorme de uns 10 anos para cá. O design contemporâneo brasileiro, você acredita que o que é que faz, hoje o principal elemento, teria alguma coisa em destaque que você olhasse a peça e disse assim, isso aqui é do Brasil? Tem alguma coisa assim que... Tem algumas. Algum elemento, ou algum material, ou algum traço específico assim do brasileiro? Ou... Eu acho que é uma soma de tudo isso que você mencionou, porque primeiro a gente tem a maior diversidade de madeiras do mundo. Então a gente consegue trabalhar tons que em muitos lugares nem imaginam ser possível obter com a madeira, né? É verdade. Esse atingimento, principalmente nas feiras internacionais, na Semana de Design de Milão que eu faço, com a Apex, as pessoas falam, nossa, mas essa madeira, que tinta você usou para ficar roxa, ficar avermelhada? Não, é a cor da madeira. Então, assim. Eu acho que isso já é uma assinatura muito forte nossa, histórica. E a gente tem realmente essa menção sua do traço, é muito importante, porque o nosso traço é livre. Eu acho isso muito bonito. A gente nunca se reprimiu no desenho do móvel. Então, a gente sempre exagerou nas proporções, nas formas, sempre se sentiu muito livre e desapegado dessa ideia tão pragmática da função do móvel, né? Então, assim, você acha importante ainda, tipo, manter alguma coisa de tradição junto com a contemporaneidade, ou você acredita que, de fato, assim, um bom design, ele não precisa estar tão ligado ainda ao passado? Porque eu vejo, assim, o design autoral, ele sempre conta muita história, né? E eu gosto das histórias atrás das peças, né? Acredito que, inclusive, é mais interessante, às vezes, do que até a própria peça, né? Saber como foi que aquilo chegou, como foi que aquilo aconteceu. E eu queria saber se tem algum elemento da cultura brasileira que você acredita que ainda não recebeu um protagonismo, assim, que merece dentro do mercado do design. Sim, tem vários. Eu acho que o legal do momento que a gente está vivendo hoje, do reconhecimento dessa nova geração de designers,
é justamente que a gente está dando espaço para uma nova geração, uma ampla geração de designers, contar suas histórias, das suas regiões, né, da sua cultura local. Porque geralmente, né, design brasileiro era todo colocado na mesma caixinha. Então, inspiração moderna, tropical, né, tinha uns arquétipos aí muito repetidos. Eu acho que agora não, você pode ter um trabalho lindo na marcenaria, mas pode ter um trabalho industrial muito bom, trabalhar com foco em sustentabilidade, em contar as histórias regionais, parcerias com artesãos. Então, tem tantos campos para explorar que eu acho que tem muita história sendo redescoberta e isso é muito bonito. E o que é que faz uma peça ela ser curável? Assim, o que é que leva, o que desperta, assim, no teu olhar? Porque você diz assim, não, essa peça aqui é especial. Boa pergunta, essa é ótima. Eu acho que, assim, é uma somatória, porque aquilo que eu estava te contando da função do móvel, tudo bem, forma e função, a gente sempre escutou essa história, mas a emoção é fundamental. E quando o móvel, mesmo sem você saber a história do produto, sem saber quem desenhou, ele te transmite alguma coisa, né? Existe essa conexão emocional com o objeto, né? E eu acho que é uma somatória de tudo isso, porque daí você se sente interessado em se aproximar, tocar, perguntar de quem é, ouvir essa história, ouvir o processo envolvido na criação, na fabricação. Então, eu acho que, assim, dependendo da exposição que você está montando, do evento, né, o foco da mostra, você vai seguir um caminho mais industrial, mais artesanal. Mas o importante é realmente ter uma história por trás. É o que você falou, o processo, às vezes, é mais interessante do que o produto. Eu sempre me encanto por processo, assim. Pode ser processo de tudo. Pra mim, não tem nada mais encantador até do que entrar numa fábrica. Posso ficar horas assistindo ali aquelas esteiras passando, aqueles processos. É muito bonito. O processo me encanta mesmo. Inclusive, eu queria entender como é que funciona esse processo de curadoria, né? Assim, tipo, como é que funciona? Do zero, assim, você chegou, conheceu o artista, conheceu a peça. Aí como é que funciona tudo? A abordagem, o que é que você faz? Como é seu trabalho como curador? Como é que você auxilia? Porque a palavra curador vem de cuidar, né? Isso. De curar. Então, Isso. eu queria entender um pouco como é esse cuidar de Bruno Simões. Eu sempre, né, quando perguntam da curadoria, eu falo assim, na verdade, o meu interesse está nas pessoas. Que justamente curadoria vem de cuidar. E eu escolhi cuidar das pessoas, cuidar das relações. Me interessa muito mais saber a inquietude, o caos mental do designer, do criativo, visitar ele no estúdio, para mim é fundamental, do que de fato avaliar o produto ou quantos prêmios aquele produto venceu. Nada disso me interessa pessoalmente. Então eu acho que a minha curadoria nasce de relações, nasce desse interesse pela pessoa que está criando o móvel. E a partir daí, obviamente, eu sou muito do físico, assim, eu preciso estar nos lugares, eu preciso rodar o Brasil, visitar, conhecer. E eu vou criando essa rede de relacionamento e eu vou entendendo sinergias entre criativos de diferentes regiões, materiais que eles estão explorando, tipologias. E aí vão nascendo ideias de exposição na minha cabeça. E eu vou deixando elas curarem até a hora de pôr para circular. Existe esse... De que horas é esse? Tem esse... Não tem. Não tem. Como De repente dá um clique. Assim, é um clique. Eu acordo no meio da noite com meu caderninho, anoto ali e falo, opa, aqui tem um tema, aqui tem um título de uma exposição. E para os jovens designers, assim, que estão aí nesse sonho, porque eu acredito que deve ser um mercado difícil de ingressar, assim, para você iniciar realmente a produzir seus móveis, né, em escala. Tem uma empresa que acredite, que confie no seu desenho, né? Para quem está começando, assim, por onde iniciar? Eu acho que a geração atual, ela tem muito mais liberdade, acesso a ferramentas que eu, por exemplo, não tive. Então, eu não tive acesso à impressão 3D, corte laser, nada disso, né? Então, eu acho que, na verdade, hoje, até pelas ferramentas digitais, a gente tem muito mais liberdade criativa, muito mais acesso à informação, né, com a internet e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo muito mais coisa, a gente está com muito mais referência e as mesmas referências. Então, eu acho que uma coisa que é fundamental é, quando vai decidir criar uma coleção, quer pensar sobre um tema, um móvel, desligar o celular, pegar a caneta, o caderninho e refletir. De repente, numa viagem, curtir a viagem, que a inspiração pode vir de uma viagem. Então, eu acho que o desafio hoje é o oposto da minha geração. A minha geração justamente queria buscar parceria na indústria, porque não tinha os recursos para produzir nada. A não ser que você se especializasse em marcenaria, e virasse um bom marceneiro, você tinha que ter um parceiro para produzir, né? Então, eu acho que a gente buscava tecnologia. E eu acho que a geração atual, o desafio é buscar essa desconexão, essa
essa vocação interna, esse desejo interno, para descobrir se a peça faz sentido, se não tem tanta gente fazendo a mesma coisa, né? Qual é o significado do que você está querendo produzir. Então, eu acho que assim, a inquietude, a curiosidade tem que estar aguçada, né? A minha geração tinha, a atual tem que ter, mas os problemas mudaram, né? Então, eu acho que a dificuldade é sempre achar o parceiro, isso não mudou. Apesar de, né, a gente ter mais acesso a equipamentos, maquinário e tudo mais, achar parceiro é uma coisa difícil, é de relacionamento. Então, eu acho que aí também tem que construir ao longo de anos esse relacionamento, buscar parceiros, marcas que acreditam no seu trabalho, na sua linguagem. Essa sinergia é fundamental para também você não criar coisas que são desconectadas do seu cliente, dos clientes do cliente, né, do mercado como um todo. E para participar, assim, para chegar um momento de participar de uma mostra internacional, assim, tem algum caminho também que se tome? Você realmente precisa já estar dentro de alguma curadoria, precisa de uma pessoa feito você para lhe introduzir nesse mercado, ou é possível chegar lá só? Não, acho que é super possível. Eu acho que o papel do curador é ajudar na promoção, na divulgação, né, desses nomes. Mas eu acho que hoje, né, cada estúdio tem o seu próprio departamento financeiro, marketing, né, de relacionamentos. Então, você tem estúdios muito bem-sucedidos que não participam de mostras, que não fazem esse trabalho voltado à curadoria, mas tem muito sucesso comercial, porque trabalham muito bem as suas mídias. Então, eu acho que é muito possível. O que eu acho que é a vantagem de participar de uma curadoria, de se inscrever em editais institucionais, por exemplo, né, a Feira de Milão, a Semana de Design de Milão que a gente faz, é um edital aberto para qualquer marca brasileira se inscrever. Aí tem que ser, realmente eu acho que é de querer estar envolvido com a cena atual, querer estar envolvido com a cena do design contemporâneo, né, da cultura do design. Eu acho que o bacana é você, depois, historicamente, falar, olha, eu fiz parte de uma geração, eu fiz parte desse movimento, a gente estava investigando as mesmas coisas. Eu acho que o papel ou o desejo de participar de uma curadoria é mais nesse sentido do que, de fato, você participar de uma certa curadoria vai te trazer um resultado X ou Y. Não existe essa fórmula, né? Mas eu acho que o legal é o reconhecimento que vem de um grupo, do coletivo. E, assim, como é em relação ao investimento nisso? Se você está querendo meio que chegar lá só, assim, o nível de investimento para isso, assim? Depende. Design é caro. Design é caro de criar, é caro para produzir, né? Então, eu acho que os desafios são muitos. Então, você realmente precisa ser muito claro, né, e muito honesto com a sua visão. Então, eu quero ir para um caminho do industrial, minimalista, eu quero atacar o setor de comportamento, de bem-estar. Acho que existem decisões antes do produto que são muito importantes, né? Porque você vai ter que gastar com comunicação, você vai ter que gastar com relacionamento, com a prototipagem, que é uma parte que ninguém sabe, né? Assim, ninguém escuta. É a parte que demora muito. Claro, para você chegar numa cadeira, você faz 10 dela, né? Então... E por falar em cadeira, a gente está aqui hoje numa peça, né? Uma peça de design autoral de Bruno Simões, né? Estamos na poltrona Gibi. E eu queria saber, assim, já que você está falando tanto assim, da história, que tudo tem uma história, desse processo todo, que existem esses protótipos, eu queria que a gente aproveitasse esse gancho para falar um pouco dessa sua poltrona, que, por sinal, é maravilhosa. Obrigado. Como é que foi esse processo? Essa poltrona, de novo, naquilo que eu estava te falando das relações, veio de um relacionamento, né? Então, quando eu conheci a Cabana, quando eu conheci o Walker e a Luciana, veio da relação, da sinergia entre nós, assim, de bons papos, né? De realmente ver que existia ali, né, um potencial de uma amizade, principalmente. E eu acho que aí eu precisava antes entender qual era o perfil da marca, investigar o acervo deles para propor alguma coisa diferente realmente. E essa poltrona veio dessa minha observação. Então, eu fiquei muito tempo investigando o que eles já tinham, porque eles têm, né, uma infinidade de produtos. O que eu poderia agregar? Até porque, como curador, eu sou, né, o maior crítico assim, com o meu próprio trabalho. Então, eu não gostaria de fazer nada que fosse similar ao de outros. Inclusive, vou até te interromper aqui, pedir licença. Você, como curador e criador, se cobra em que nível, assim? Um nível absurdo. Por isso que eu lanço tanta pouca peça. Mas essa, por felicidade justamente desses encontros e dessa sinergia, dessa alegria minha de visitar a fábrica e de desenhar pela primeira vez um móvel de área externa, foi muito fácil, né? Eu sabia que eu tinha que trabalhar com o tubo curvado, com a corda, né? Com esse trabalho de trama. Então aí eu realmente ia entendendo, né, a região aqui, né, da fábrica, da cabana. Eu queria trabalhar com uma linguagem da orla, da costa, do mar, né? E aí justamente...
por não ter crescido nesse contexto, por eu ter crescido em São Paulo, né, eu sempre estou mais ligado à construção, à engenharia do móvel, né? As minhas inspirações vêm desse lugar de uma quase que estrutural. E eu comecei a olhar os equipamentos náuticos, né? Os barcos, as jangadas, a prancha de surf. E essa aqui, a Gibi, veio do windsurf, que é um esporte inventado no Brasil, né? Na década de 60. Eu falei, acho que traz um pouco da nossa história, Eu já ia te resgata. perguntar, o que é que tem de Brasil nessa poltrona? O windsurf total, né? Invenção nossa. E que eu acho que tem um pouquinho desse gosto vintage do moderno, né? Daquele período da bossa nova ali, da Tropicália. Ela é muito bonita. Eu achei incrível o desenho dos pés. Esse desenho é um desenho quase infantil, bem óbvio, assim, da vela, né? Do windsurf. Não é muito óbvio, não. É o triangular, né? Porque a vela é um triângulo. Óbvio na sua genialidade. Não, mas vá, continue. Na minha crítica. Mas é isso, são essas formas, estão brincando com uma forma muito minimalista, né? Muito clara, né? Geométrica desse triângulo. Eu fui compondo com ele, falando, como que pode parecer uma dobradura, uma colagem? Exatamente, ela pra mim remete muito a, tipo, uma dobradura. Muito sutil. E aí o Gibi justamente vem desse encosto, que é aquela barra onde você segura para fazer as manobras, para buscar o vento, né? Então, aí que veio justamente porque eu queria dar atenção para esse lugar onde sempre você puxa uma cadeira. Exatamente, é o local de pegar, né? E é um lugar muito esquecido pelos designers. Então eu queria valorizar realmente que essa estrutura, né? O nome remete à estrutura. Muito legal, muito bacana saber um pouco da história. Tá vendo como é interessante? Eu queria saber ainda aqui, dessa poltrona, o que é que nela a gente tem de ser 100% cabana? O que é 100% cabana e o que é nela 100% Bruno? 100% cabana, eu acho que é a qualidade, porque assim que eu te falei dos protótipos todos aqui, não teve quase nada, porque realmente, quando me mostraram pela primeira vez, ela estava pintada, tramada, né? Foi só ajuste de proporção, uma coisa ou outra, então... O pessoal realmente lá bate o escanteio e faz o gol de cabeça. Uma loucura, assim. Eu fiquei muito impressionado, fiquei até mal acostumado. Então, isso eu acho que tem assim, o compromisso, né, a seriedade, toda a divulgação, sempre valorizando o designer, que é super importante. Então, isso é deles, eu acho que a peça conversa muito bem com o catálogo e a filosofia deles. E o meu desenho é isso, eu tento trazer sempre esse olhar mais simples, mais objetivo, sobre algum tema, sobre alguma coisa que eu quero discutir ou apresentar. Então, a cabana, ela tem, justamente pela qualidade fabril né, dela, peças muito complexas, né? Eles representam designers que são gênios da escultura. Eu ia dizer assim, é incrível que hoje eles estão investindo pesado assim, no design autoral, né? Sim. E é bonito de ver porque do design, hoje não apenas daqui da nossa região, mas assim, Brasil, né? A gente fala muito de brasilidade, né? A cabana é pura brasilidade. E eu queria que você se você pudesse resumir para você o que é brasilidade e o que é a brasilidade na cabana, eu iria ficar muito feliz em aprender aí um pouco o que é brasilidade para Bruno Simões. Eu acho que assim, brasilidade, antes de mais nada, é um sentimento de orgulho. A gente sempre for contar uma história, apresentar uma ideia, defender ela como assim, com o seu valor real, né? Eu acho que muitas vezes a brasilidade era aplicada como uma estratégia de marketing, alguma coisa do tipo. Não, brasilidade está no nosso DNA. Né? Então, para mim, a brasilidade é quando o móvel transmite verdade, ou quando uma obra de arte, qualquer que seja a expressão, transmite uma verdade. Não. E é isso mesmo, transmite orgulho. Assim, exato. Aí eu vou falar, tem coisas assim que eu olho, eu entro em lojas assim para especificar. E querendo ou não, eu sou um pouco de curadora também. Posso dizer que todo arquiteto é um pouco de curador. A gente decide o que entra e o que sai dentro do projeto, né? Se a gente gosta disso ou não. Quando eu entro em lojas assim como lá na cabana tem muito design autoral. Tem peças, assim, que eu olho, assim, que me fazem, eu não sei se é porque eu sou da área, mas me fazem suspirar. Realmente transmitem emoção e transmitem um orgulho. Eu olho assim, eu digo, cara, eu tenho um orgulho danado. Eu tenho um orgulho de dizer assim, a cabana é daqui, a cabana acredita no design autoral, tá entendendo? E eu tenho orgulho, às vezes eu olho a peça e digo, caramba, isso é nosso, isso foi um brasileiro que fez, né? E aí, quando é da terra aqui, aí é que aumenta mais ainda, né? Eu sou de uma geração que assim, os designers davam nome em inglês para as peças. Eu falava que bobagem, buscava inspiração na Itália. Um monte de peça brasileira com nome italiano. Não entendo nada disso, assim, por quê? Sabe, é isso, tem realmente valorizar o orgulho, porque daí a peça já nasce tímida, já nasce, olha, eu sou um design brasileiro, mas na verdade eu acho que o meu móvel tá mais pro estilo europeu, assim, ele só vai ser reconhecido na Europa, ou, sabe? Então eu acho que isso aí já começa errado.
Tá. Eu defendo muito, assim, tipo, se você realmente... eu gosto muito de trazer cor para dentro dos meus projetos. Gosto muito de trazer alguma peça, pelo menos se o cliente... Eu sei que o design autoral ainda algumas peças ainda são caras, né? Um pouco mais difícil o acesso. Mas eu sempre tento pontuar. Pelo menos um ponto, assim. Se eu não puder ter tudo, pelo menos um ponto ali que eu possa ter dentro do projeto, né? Porque é fundamental brincar com a escala. Você pode ter um vaso, um centro de mesa, né? Uma fruteira de um design autoral. Exatamente. Não quer dizer que seu sofá precisa ser autoral, nada disso. Exatamente. Né? Mas você tem que compor com elementos da nossa cultura, né? Isso é fundamental, porque senão você tem uma casa que parece que você tá na Grécia. Uma casa meio que sem alma, né? Exato. Eu acho que é isso, assim, a brasilidade pra mim, assim, reflete muito nisso. Seria a alma, trazer alma, né? Hoje em dia, eu tenho visto muito isso até depois de pandemia, falando até assim no meu âmbito como arquiteta mesmo. Pós-pandemia, eu notei muito a necessidade das pessoas de se reconectar, né? Se reconectar com suas origens mesmo. Eu comecei a sentir a necessidade dos clientes virem com necessidades que antes a gente meio que não via muito, de espaços de convivência, né? De estar se reconectando mesmo com o passado. E eu acredito que trazer um pouco da nossa história para esses ambientes é uma forma de conexão também, né? Total, e traz bem-estar, né? Traz outros benefícios, né? Eu acho que, né, uma das coisas curiosas, né, daquele momento terrível da pandemia foi essas pessoas entenderam o quão desconfortáveis elas estavam nas próprias casas. Exato, é exatamente isso. Assim, assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô com esse design aqui que eu peguei do Pinterest. Isso aqui não sou eu, não é Brasil, não aquece, né? E aí a gente começa a ter realmente esses ambientes com alma, com espírito, né? De novo, e com a cara de quem é o dono do ambiente. Eu acredito que não pode ter a cara do arquiteto, né? Acho que tem que ter sim, né? Fez uma cara assim, tem alguns traços, né? Mas acho que tem que ser a cara do dono mesmo. Eu acho que sempre, né? O arquiteto, o designer, né? A gente está prestando um serviço. A gente tem que saber ouvir, né? A gente tem que ser criativo, propor ideias ousadas, criar um pouco de caos ali na relação, né, com o cliente, mas tem que saber ouvir, né? Entender as necessidades dele. Tá, Bruno. E ainda aí, nessa parte toda sua de curadoria... Tem alguma peça, qual a sua peça queridinha? Você tem alguma peça sua que é queridinha sua, assim, de tipo, essa aqui eu vou botar embaixo do meu braço e vou levar comigo? Mas minha não, desenho meu? Não. Não, vou querer. Não, um desenho seu. meu não. Não, agora você deu a ideia, eu quero. Não. Um desenho seu e um desenho de outro. Não, terceiro. Não, se no incêndio eu tivesse que resgatar uma coisa, né? Tipo, não seria a minha peça, seria a última minha. Não, a minha eu não vou falar. Mas de terceiros, não sei, eu tenho muitas coisas que eu admiro. Eu sou um pouco de acumulador. Então, eu sou um colecionador bem voraz de design. Eu tenho algumas peças queridas. Imagino. Pra mim é muito difícil escolher uma. Já fizesse alguma coisa assim, já abriu sua casa pra... Já abri uma vez pra uma revista. Pra uma revista? Mas... Aí, quem quiser ver mais sobre ela, a gente consegue encontrar? Tá, foi uma revista, acho que tem uns 2 anos. Se tiver um linkzinho, a gente deixa. Eu deixo. Mas agora também já me mudei. Na verdade, é isso. A minha casa se desmembrou em algumas, porque eu tenho peças que moram num depósito. Que, assim, realmente eu não escolho o design pensando no ambiente ou pensando numa necessidade minha. É realmente uma conexão. Eu preciso dessa peça, eu preciso que ela faça parte desse meu acervo, desse meu repertório. Então, tem peças que estão no Rio, tem peças que estão na minha casa de São Paulo, tem peças que estão nesse depósito. Eu vou trocando, eu vou fazendo uma curadoria pessoal ali das... Tá, mas tu me respondesse qual era a peça? Não respondi, eu fugi. Eu dei uma volta enorme para não chegar em lugar nenhum. Achei que você ia esquecer, que você me perguntou qual é a peça favorita. Não, vamos lá. Não, assim, uma peça, assim, existe uma tipologia, não é uma peça em si, mas tem uma peça que eu tenho muito carinho, que é o banquinho. Então, eu tenho uma coleção de banquinhos. Eu acho que um banquinho traduz muito do nosso DNA. De sentar em roda e casual, e tipo, pega uma cervejinha e tal, e se aproxima. A gente gosta de falar próximos, né? E algumas vezes os layouts são meio engessados. Tem um sofá aqui, uma poltrona ali, uma mesa de centro enorme. Sempre tem um banquinho solto que a gente arrasta pra ficar mais perto, pegar na pessoa. No fim, quem resolve tudo é um banquinho, né? Banquinho. Vamos pegar um negócio ali em cima, sobe no banquinho. Eu acho o banquinho maravilhoso. Vamos amarrar um cadastro, um sapato tá muito baixo, senta no banquinho. Então, acho que seria um banquinho caipira, assim, um banquinho caipira pra mim. Então a gente já vai perfeito. ficar aqui, uma solicitação pra você desenhar um banquinho pra gente.
Hein? Tá vendo? Que tal? Vou. Então, eu vou desenhar. Não sei se vai ser rápido, mas eu prometo que eu vou desenhar. A gente podia desenvolver mais peças para essa linha Ghibli. Com Não era? certeza. Já tem Aí, ó, algumas ideias. Já tem algumas O ideias. próprio Walker já andou provocando. Você também tem outra peça. Quais peças a mais você tem assinado aqui pela Cabana? Você tem a bote. A Bote, a Ghibli e a Bote. Então, ano passado eu desenhei essa coleção, que eles ampliaram da poltrona para uma namoradeira agora. E esse ano eu lancei a Bote, também versão Que também vem poltrona versão e sofá, né? Isso. E a história atrás da bote? A gente pode explorar? Foi um desenvolvimento dessa linha Ghibli, então também é a história do bote de pesca, aquele bote inflável, né? O bote que é o mais... veio um bote e o windsurf, né? Tudo veio do mar. Eu tentei fazer peças que fugissem um pouco da inspiração orgânica, né? Então eu tentei trazer um pouco desse desenho mais geométrico, um pouquinho mais estruturado, que é do meu trabalho, que é a minha assinatura. Então justamente eu olhei para os veículos, assim, eu olhei para essas tecnologias para buscar inspiração. Então o bote ele realmente tem uma base bem geométrica, né, bem destacada, que faz toda a espuma, todo o assento flutuar, como se tivesse o bote, né, flutuando no mar. E é linda mesmo. Tanto a poltrona quanto o sofá. Tive a oportunidade já. Além de bonito, confortável. Né? Porque não adianta também ter só beleza, né? Que era uma questão também que eu queria que você abordasse. Assim, para você, o design autoral de qualidade, ele precisa ter função e estética? Ou só a estética tá ok, assim? A estética e a história, enfim... A finalidade, por exemplo, tem o design autoral, ele pode seguir o caminho do artístico, do experimental, ou realmente de inovar. Né? Para inovar, você tem que testar, mas tudo que se apresenta faz parte de um processo para chegar num resultado final bem acabado e que resolva a questão inicial. Né? Então, se é para deixar um móvel mais leve, você vai investigar um novo material, novos materiais sustentáveis, é uma investigação. Então, você pode apresentar protótipos, mas isso tem que chegar em algum lugar. Essa pesquisa tem que ter um resultado. E quando você segue uma vocação mais artística, você pode apresentar peças mais desprovidas de fato, uma função tão rígida. Porque já vi muitas vezes, assim, designers que montam uma peça, tipo assim, não sentar. Tipo, tem muita cadeira. Tem muitas cadeiras que não se não senta. pode se sentar, que não senta. Nem te sustenta, na verdade. Né? Na verdade, não aguenta, né? Mas isso eu acho que são provocações. Eu acho que tem o seu valor. Eu gosto muito porque é isso. Ela atiça outros sentidos. Então, né, na verdade, não é uma cadeira que você vai usar para ficar na sua mesa de jantar. Mas é uma cadeira que pode ficar no cantinho, com um livro apoiado, com um vaso em cima. Você vai dar um outro uso, você vai, né, desvirtuar o uso da cadeira. Mas existe alguma coisa ali com a qual você se conectou. Aí já é o mobiliário como arte, né? Como arte, Exatamente. E aí eu queria agora, Bruno, te fazer um convite a participar de um quadro que a gente está criando hoje, é nosso primeiro episódio, né? Seria o nosso Momento Cabana. O que seria o Momento Cabana? É um momento onde a gente vai fazer uma troca, um bate-bola rápido, porém confortável, igual nossos móveis são confortáveis, né? E um bate-bola super leve. Podemos começar? Aceita? Eu sou a pessoa mais prolixa que existe, eu vou me dar muito mal nessa. Não, mas também se quiser se prolongar, a gente se prolonga. A gente tá gostando da conversa. Inclusive, tô ficando já triste que vamos ter que ir finalizando. Tinha conversa aqui para muito tempo. Vamos lá, Bruno. Um material brasileiro que te define. A madeira. Madeira. Um designer brasileiro. Não me faça isso. Não sei. Vamos falar um que já Infinidade. não está mais aqui entre nós. Porque aí a gente não cria ciúmes. Não, eu posso falar, existe um designer que eu admiro muito. Pode ser mais de um. Mas... aí você criou um problema. Eu vou falar vários. Tá. Mas assim, eu gosto muito, por exemplo, do Carlos Mota. É um designer de São Paulo que eu admiro muito, porque ele trouxe realmente uma nova linguagem ali para o uso da madeira. Então ele começou a misturar com o ferro, com o aço, né, com as cortem. Ele se permitiu se soltar um pouco da tradição do móvel de madeira brasileiro. E eu acho que ele tem uma peça genial, que é muito pouco conhecida entre as pessoas hoje, que é a cadeira São Paulo, que era a ideia de ter um móvel que você comprava numa caixa e montava, todo de encaixe, simples, objetivo, barato, democrático, né, que é um pouco por exemplo, são os valores que estavam na Lina Bobardi, que é outra que eu acho que assim, indispensável, que seria, né, a principal referência para mim, e que sempre buscou isso, o design vernacular, ligado à cultura, usando materiais e técnicas manuais da região, né, então sempre foi muito voltado a uma verdade, né, uma honestidade. Então eu gosto desse tipo de pensamento.
Então, acho que a Lina, acima de tudo, né, tem peças geniais, como a linha Girafa, a cadeira Bow, né, tantas outras. Depois o Carlos Mota, um pouco mais recente. E aí tem uma nova geração incrível, assim, que eu posso ir por muitos caminhos. Eu acho que dentro da experimentação, que é o que hoje está se discutindo muito de inovação, que a gente falou um pouco, de sustentabilidade, tem o Estúdio Rain, também de Brasília, né, que agora está com o estúdio em São Paulo. Eu acho que eles fazem uma pesquisa incrível com resinas vegetais, com novos materiais. Então tem um caminho muito, muito amplo aí para se investigar. Seria se você pudesse dar um... Eu já saí do da rapidinha aqui, já do estraguei bate-bola. tudo. Não, assim, se um nome hoje no mercado seria esse pessoal aí de Brasília, uma aposta para o mercado. Uma aposta? Daí eu vou falar o nome e você põe um pi em cima, assim, né? Pi. Tá. Não, Estúdio Rain, eu acho que sim. Eles, eu Bem acho bacana. E para Bruno Simões, curadoria é? Conexão, relação. Brasilidade é? Orgulho. E cabana é? Amigo. Amigo? Adorei. Bruno, muito obrigada por dividir conosco, né, um pouco do seu conhecimento, por participar, por estar aqui nesse espaço, participar do nosso primeiro episódio, né? Foi uma honra começar isso aqui com você, né? Fiquei muito feliz de lhe receber aqui, foi muito inspirador. Aprendi muito, espero que vocês em casa também tenham aprendido bastante. Quem quiser seguir Bruno, né? Eu queria que você deixasse aqui como é que a gente faz para acessar os seus canais. Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui, ter essa conversa. O meu Instagram é brunosimões.atelier e também o Instagram da feira, da MAD, é Mercado Arte Design. Essas são as duas principais maneiras de me encontrar e a gente começar a bater um papo. Olha aí, você está querendo alguma dica, precisa de algum conselho, segue lá, Bruno, que ele pode... Por favor, vai ser um prazer falar com todo mundo. orientar, tá ok? Eu amei, Bruno, nossa conversa. Se você em casa também gostou, né? Segue o @cabanamóveis para ficar por dentro desse e de todos os outros episódios. Esse é o primeiro de muitos, se Deus quiser, né? Vão ser conversas sempre muito produtivas, tanto dentro da área da arquitetura, do design, e sempre respeitando, né? O que a gente tem de mais importante, que é o nosso legado, nossa história. E foi um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada e até o próximo episódio.